A paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É muito bom nós estarmos juntos nessa tarde, ou melhor dizendo, nessa manhã, início de tarde. Daqui a pouquinho já é tarde, né? Falta 20 minutos para meio-dia. Então que Deus esteja abençoando a todos, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então eu quero convidar você a nós estarmos orando, clamando, colocando a nossa vida no altar. Quero te convidar a buscar o Senhor. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido. E as tuas mãos potentes, ó Pai, tem feito toda a diferença na nossa vida. Então, Senhor, nos ajuda, nos fortalece. Fala conosco, ministra sobre nós, que sejamos uma bênção nas tuas mãos. Olha para nós com teu olhar favorável. Faça, Senhor, resplandecer, Senhor, da tua presença santa, Senhor, sobre as nossas vidas. Assim, ó Pai, queremos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ó Pai, se fazer presente, Pai, diante, Senhor Deus, do Santo dos Santos, ó Pai, no santo lugar, para que possamos, ó Pai, ter comunhão com o Senhor. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos recebe. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja nos ensinando o caminho da salvação, ó Pai, como devemos proceder com os nossos amados irmãos, amigos. Olha para nós, Pai, pois o Senhor é Deus que tudo pode. Então, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos. Assim, ó Deus, também colocamos, ó Pai, as famílias nas tuas mãos, ó Pai, te pedindo, Senhor Deus, a tua proteção, teu cuidado, seja com o casal de namorado, com o casal de noivos, ó Pai, com aqueles que contraíram matrimônio, que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, a criança, o adolescente, o adulto, o jovem, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, o Pai amado, o senhorzinho, a senhorzinha, a senhorazinha, melhor dizendo. Deus esteja aí operando maravilhosamente. Olha, Senhor Deus, para aquele que tem clamado ao Senhor pelo pão cotidiano, te pedido, ó Deus, aleluia, o maná do céu. Sim, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, teus filhos e filhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Eu quero contigo, nós vamos hoje dar uma pegada em Isaías. E Isaías tem sido assim um livro que tem nos desafiado, né? Hoje nós vamos ler do capítulo 15 ao capítulo 22. Eu quero contigo a gente dar uma alavancada aí em nome de Jesus Cristo, no livro de Isaías. Então, em nome de Jesus, vamos nos fortalecer na leitura aí do Evangelho, vamos nos colocar diante do Senhor, amém? Então, quero te convidar para nós estarmos ministrando aí, através desse livro abençoadíssimo, o livro de Isaías, amém? Glórias a Deus. Diz assim: peso de Moabe certamente nunca foi noite, aleluia, destruída. Ar de Moabe, e foi desfeita certamente numa noite, foi destruída. Kir de Moabe, e foi desfeita. Lerei novamente o versículo 1. Peso de Moabe certamente numa noite foi destruída. Ar de Moabe, e foi desfeita, certamente numa noite foi destruída. Kir de Moabe, e foi desfeita. Vai subindo a Begite e a Dibon, aos lugares altos, para chorar. Por Nebo e por Medeba clamaram, ou melhor dizendo, clamará Moabe. Todas as cabeças ficarão calvas, e todas as barbas será raspada. Cingiram-se de saco nas suas ruas. Nós, ou melhor dizendo, nos seus terraços e nas suas praças, todos andam gritando e chorando abundantemente. Assim Esbom como Eliale andam gritando, até Jaaz se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, as suas almas lhe será
penosa. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto, porque as águas de Ninrim serão pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva e não há verdura alguma. Por isso a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão, porque o pranto rodeará aos limites de Moabe até Eglaim. Chegará o seu clamor, e ainda até Ber-Elim chegará o seu lamento. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra eles que escaparem de Moabe e contra o restante da terra. Amém? Ricardo, seja bem-vindo. Deus abençoe. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos que estão entrando, que estão conosco aí, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 16. Nós vamos ao capítulo 16 de Isaías. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Selá, ou de Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. Do outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Armon, como o pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia, como a noite. Esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Habitem contigo os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque um homem violento terá fim, a destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra, porque o trono se firmará em benignidade e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer a justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo de sua altivez, da sua soberba e do seu furor, porém as suas mentiras não serão firmes. Portanto Moabe chamará por Moabe, todos clamarão, gemereis pelos fundamentos de Kir Arezete, pois certamente já estão abatidos. Porque os campos de Esbom enfraqueceram, e a vinha de Sibima, os senhores dos gentios, quebrarão as suas melhores plantas que habitam chegado a Jazer e vagueiam no deserto. Os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Por isso prantearei com o pranto de Jazer, a vinha de Sibima, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu, e fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo, por isso o meu íntimo vibra por Moabe, como harpa, e o meu interior por Kir-Eres. E será que, quando virem Moabe cansado nos altos,
então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Esta é a palavra do Senhor, aleluia. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo, porém agora falou o Senhor dizendo: dentro de 3 anos, tais como os anos de jornaleiros, será envilecida a glória de Moabe, como toda a sua grande multidão, e o restante será pouco pequeno e impotente. Assim diz a palavra do Senhor. Nós vamos para o capítulo 17 de Isaías. Eu quero convidar para nós irmos juntos, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Peso de Damasco: eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão, sem que alguém os espantes. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco, e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne ficará emagrecida, porque será como o segador que colhe a cana do trigo, e com o seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Porém ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não, aleluia, atentará para os altares, obra de suas mãos, nem olhará para os que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Naquele dia, as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porque, aleluia, porque te esqueceste do Deus da tua salvação, e não lembraste da rocha da tua fortaleza. Portanto farás plantações formosas, e assentarás nelas sarmentos estranhos, e no dia em que as plantares, as farás crescer, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da angústia e das dores insofríveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como o que arrola levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, antes que amanheça já não existe. Esta é a parte daqueles que não despojam, e a sorte daqueles que não saqueiam. Amém? Glórias a Deus. Irmã Mariana, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Vamos para o capítulo 18. Ai da terra que ensombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes. A um povo de elevada estatura e de pele lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem.
vós todos os habitantes do mundo, e vós moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, com o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito, passada a flor, as uvas verdes amadurecem. Então com a foice podará os sarmentos, e tirará os ramos e os lançará fora. E serão deixados junto às aves dos montes e os animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura e de pele lisa, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, o lugar do monte do Senhor dos Exércitos ao monte Sião. Amém? Glórias a Deus. Vamos para o capítulo 19. Aleluia. Vamos para o capítulo 19. Glórias a Deus. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito do Egito se esvaecerá no dia, aleluia, ou melhor dizendo, no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos e encantadores. E aqueles que têm o espírito, aleluia, é aquele que tem espíritos familiares e feiticeiros, e entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios exalarão mau cheiro, e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão, a relva junto ao rio, junto às ribanceiras, junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. E os pescadores gemerão e suspirarão todos os que lançam um anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco, e os fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoar, o conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho dos sábios, filho dos antigos reis. Onde estão os teus sábios? Notifiquem-te agora, ou informem-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoar,
Enganados estão os príncipes de Nof. Eles fizeram errar o Egito. Aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos, o Senhor derramou no meio de um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito, e não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, ou o ramo, ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juntamento ao Senhor dos Exércitos. A um se chamará cidade de destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto da sua fronteira, e servirá de sinal, de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e um protetor que os livrará. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e o Senhor conhecerão ao Senhor, e os egípcios conhecerão ao Senhor. Naquele dia o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e se cumprirão. Aleluia, glórias a Deus. E ferirá o Senhor ao Egito, e ferirá e o curará. Converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, Israel, a minha herança. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Quero convidá-los para nós estarmos indo ao capítulo 20 de Isaías. Amém? Capítulo 20 de Isaías. No ano em que Tartã, enviado por Sargon, rei da Síria, veio a Asdod e guerreou contra ela e a tomou. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalce os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 dias, ou melhor dizendo, 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará, aleluia, em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, como com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, como também dos egípcios sua glória. Então os moradores da ilha dirão naquele dia: vede que tal é a nossa esperança,
a qual fugimos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Versículo 21. Glórias a Deus. Peso do deserto do mar, com os tufões de vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Dura visão me foi anunciada. O pérfido trata perfidamente, o destruidor anda destruindo. Sobre, ó Elão, Sitia, ó Média, que já fiz cessar todo o gemido. Por isso os meus lombos estão cheios de angústias, dores se apoderaram de mim, como as dores daquela que dá à luz. Fiquei abatido quando o vi e desanimado vendo isso. Aleluia. O meu coração se agita. Ó Senhor, aleluia. Apavora-me a noite que desejava, aleluia, se me tornou em temor. Põe-se à mesa, estão de atalaia, comem, bebem, levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me diz o Senhor, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um carro com, aleluia, um par de cavaleiros, um carro com jumentos e um carro com camelos, ela que observe atentamente, com grande cuidado. E clamou um leão, meu Senhor, sobre a torre de vigia, estou em pé continuamente, de dia e de guarda, quando me ponho, aleluia, noites inteiras. Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor que tudo pode. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Nós vamos para o versículo 9 agora. Eis que agora vem um carro com homens e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses quebraram-se no chão. A malhada minha e trigo da minha ira. O que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Peso de Duma, gritam-me de Seir, guarda que houve de noite, guarda que houve de noite. E disse, guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde, peso contra a Arábia, nos bosques da Arábia, passareis a noite, o viandantes de Dedanim, sai com águas ao encontro dos sedentos, moradores da terra de Temar, sai com pão ao encontro dos fugitivos, porque fogem de diante das espadas, de diante da espada desembainhada, e de diante do arco armado, e de diante do peso da guerra. Porque assim me diz o Senhor, dentro de um ano, como os anos do jornaleiro, desaparecerá toda a glória de Quedar. Glórias a Deus. Os restantes
do número dos flecheiros. Os poderosos dos filhos de Quedar serão diminuídos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Quero convidá-los também para nós estarmos indo até o capítulo 22 do livro de Isaías. Amém? 22 do livro de Isaías. Peso do vale da visão que tens agora, pois que com todos os teus subistes aos telhados, tu cheia de clamores, cidade turbulenta, cidade alegre. Os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os que, aleluia, todos os teus governadores juntamente fugiram, foram, aleluia, atados pelos arqueiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto digo, desviai de mim a vista, e chorarei amargamente. Não vos canseis, mas em consolar-me, glórias a Deus, pela destruição da filha do meu povo. Porque o dia do alvoroço e de atropelamento e de confusão é este da parte do Senhor, Deus dos exércitos. Aleluia, glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor que tudo pode. Deixa eu voltar aqui no vale da visão. Dia de derrubar o muro e de clamar até os montes. Versículo 6. Vamos ao versículo 6. Subi muito aqui o rolamento. Versículo 6. Versículo 6 vai dizer assim: porque Elão tomou a aljava juntamente com os carros de homens e cavaleiros de Quir, descobriu os seus escudos, e os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se colocarão em ordem às portas. E ele tirou a coberta de Judá, e naquele dia olhaste para as armas da casa do bosque, e viste as brechas da cidade de Davi, porquanto já eram muitas, e juntastes as águas dos tanques de baixo. Também contastes as casas de Jerusalém, e derrubaste as casas para fortalecer os muros. Fizeste também um reservatório entre os dois muros para as águas do tanque. Glórias a Deus. Velho, porém, não olhaste acima para aquele que isso tinha feito, nem consideraste o que formou desde a antiguidade. E o Senhor Deus dos exércitos clamou naquele dia para chorar e para prantear e para raspar a cabeça, cingir com o cilício. Porém, eis aqui o gozo e a alegria. Matem-se bois e degolam. Matem-se bois e degolam. Matem-se ovelhas, comam-se carne e bebam-se vinho. Diz: comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: certamente essa maldade não vos será expiada até que morrais. Diz o Senhor Deus dos exércitos. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos: anda e vai ter com esse tesoureiro, com
Sibna, o mordomo, diz-lhe: que é que tens aqui? Ou quem tens aqui? Para que cavasse ali uma sepultura. Cavando em lugar alto a sua sepultura e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo. Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo, aleluia, te envolverá. Certamente, com violência, te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso. Ali morrerá e ali acabarão os carros da tua glória e o opróbrio da casa de teu Senhor, e demitir-te-ei do teu, aleluia, do teu posto, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Uquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como um pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, aleluia, e o abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de Davi. Glórias a Deus. Deixa eu voltar aqui. Vou repetir aqui o 22, amém? Vamos voltar, não, é o 22 mesmo. E porei a chave da casa de Davi sobre um ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Fixá-lo-ei com um prego num lugar firme, e será como o trono de honra para a casa de seu pai. E nele pendurarão toda a obra da sua casa e da casa de seu pai, e a prole dos seus descendentes, como também todos os vasos menores, desde as taças até os frascos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego ficando em lugar firme será tirado e será cortado, e cairá, e a carga que nele estava se desaparecerá, porque o Senhor assim disse. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa o teu povo. Derrama da tua graça, da tua unção, do teu sobrenatural, que venha o Senhor, ó Pai. Deus de Israel, tocar, Senhor, nos teus filhos, nas tuas filhas. Nós temos aí, Pai, um culto abençoadíssimo hoje às 19 horas. Abençoa, Senhor, os teus filhos e filhas. Nós temos um culto, ó Pai, dominical, Pai, onde na parte da manhã nós sairemos encaminhadas, Senhor, cristã, Pai, quando é na parte da noite, nós sairemos, aleluia, através do clube dos sargentos. Então, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer da tua glória sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz.